Olá, pessoal. Feliz ano novo. Dando prosseguimento ao nosso projeto de confecção das nossas questões do livro da gente, do Português em Prosa, Verso e Questões. Fazemos aí, estávamos de recesso, então vamos aí com uma retrospectiva. Vamos gravar agora a semana 10 e aí eu entrego para vocês, então, um comentário das questões que vocês fizeram um pouquinho antes do Natal. Bom, a primeira questão diz assim: no período, continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas duas capacidades, a de apatia e a do sobressalto. As locuções adjetivas de apatia e do sobressalto exercem a mesma função sintática, que é diferente do termo de que as referidas locuções fazem parte. Então, a gente tem item correto justamente pelo seguinte: o termo que veio depois dos dois pontos é um aposto explicativo. As duas capacidades, quais são as duas? A capacidade de apatia e a capacidade do sobressalto. Agora, são tipos de capacidades. Poderia ser capacidade de escrita, capacidade de resposta rápida. Então, a função sintática das locuções adjetivas separadamente. O que é que a gente tem? Adjuntos adnominais em relação ao núcleo que está subentendido, né, que é a capacidade. A capacidade de apatia, a capacidade de sobressalto. E o termo inteiro, a de apatia e a do sobressalto, é aposto explicativo. Então, de fato, as duas locuções têm a mesma função sintática de adjunto adnominal. E o termo inteiro tem função diferente, que é de aposto explicativo, ok? Bom, e aí, na questão seguinte, a gente tem, caso o período fosse reescrito desse outro jeito, seria promovida alteração tanto sintática quanto morfológica e semântica. Então, tem modificação de tudo, segundo o que está dizendo aí. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Esse é verdade é uma oração principal. E aí vem, que começa com a terceira, o verbo na terceira pessoa do singular, né? Então, alguma coisa que a gente não sabe é verdade. E a gente passa a saber imediatamente depois, com a oração subjetiva, que não se poderia contar com ela para nada, é verdade. Ou seja, isso é verdade. Então, é verdade, oração principal, que vem em seguida do seu sujeito em forma de oração. Oração subordinada, substantiva subjetiva, iniciada pela conjunção integrante que. Quando a gente reescreve, a verdade é, repara, agora eu tenho sujeito. Se eu tenho sujeito e tenho um verbo de ligação, o que está faltando é o predicativo, que é o que a gente tem em seguida, que não se poderia contar com ela para nada. Então, essa oração, também iniciada pela conjunção integrante, tem outra classificação sintática. Consequentemente, há uma alteração que é morfológica, né, porque a gente deixa de ter uma estrutura substantiva e passa a ter uma outra estrutura. Aqui é verdade, né? A gente tem uma conjunção integrante que vai introduzir uma subordinada substantiva predicativa e o que vem em seguida também passa a sofrer outra alteração de sentido, passa a ter um sentido diferente, não é isso? Então, o que antes, né, era o predicativo, ou seja, era um adjetivo, passa a ser um substantivo. Essa é a alteração morfológica. O que antes era uma oração principal, agora se transformou numa parte da oração que vem seguida de um predicativo. Mas, para sistematizar, a alteração sintática é da classificação das orações, que mudou. O que era subjetiva, agora a gente tem uma oração subordinada, substantiva predicativa. A alteração morfológica está aqui, na palavra verdade, que antes era predicativo, era adjetivo, né?
e aqui ela é substantivo. E o sentido, diante dessas modificações, tanto morfológicas quanto sintáticas, a gente tem um sentido diferente. Ok? Bom, é nocional de causa a preposição empregada nesse trechinho aí. Aí a gente tem, de pura afobação, a galinha pôs um ovo. A gente tem preposição aqui, né? Esse de. Então, poderia ser por pura afobação, a galinha pôs um ovo. Daria no mesmo. O sentido é em razão de afobação, da pura afobação, a galinha pôs um ovo. Então, ela pôs um ovo por causa, devido à afobação. E só para vocês lembrarem, as preposições nocionais sempre introduzem adjuntos adverbiais, né? Que é o caso aqui, é um adjunto adverbial de causa, esse termo, de pura afobação. Opa, aqui. Ou a outra opção de preposição nocional é introduzir adjuntos adnominais. Claro que quando a gente tem uma preposição nocional introduzindo um adjunto adnominal, os valores semânticos são mais reduzidos. A gente tem aí posse, né, especificação ou origem. Agora, quando é adjunto adverbial, diz-nos, o Bechara, quer dizer, dizia, né, mas está lá na gramática dele, para quem quiser conferir, que são cerca de 30, 32 valores semânticos diferentes. Claro, existem os valores semânticos mais recorrentes, como causa, meio, modo, tempo, lugar, e os outros, preço, quantidade, deslocamento, né? Também dá uma ajudada a gente saber isso. Bom, preposição nocional, sim, o valor semântico é de causa e o termo que ela introduz, adjunto adverbial de causa. Ok? Bom, e aí para finalizar nesta semana, a gente tem o item 4 que é mal, porém conseguiu desvencilhar-se do acontecimento. A palavra mal deve ser classificada como advérbio e apresenta sentido de tempo no período em que foi empregado. Então, o problema está é que ela introduz uma oração. E se ela faz, às vezes, de ligar, né, a oração anterior, na verdade, ela está antecipando a oração subordinada adverbial temporal em relação à oração que vem em seguida. Mal conseguiu desvencilhar-se do acontecimento, fez tal coisa assim, assim. Então, é como se eu pudesse substituir por logo que, assim que conseguiu desvencilhar-se do acontecimento, fez uma outra coisa. Esse é o ponto. Poderia ser um advérbio? Poderia, né? Poderia ser um advérbio de tempo? Poderia, desde que ele apenas modificasse um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Entretanto, o que a gente tem aí é um mal que introduz oração, que liga orações. Consequentemente, a gente não vai poder dizer que é um advérbio. É esse o erro do item. Por exemplo, ela fez o exercício mal, ou fez o exercício bem. A gente teria aí um mal advérbio, só que de modo, e não de tempo. Se a gente. É porque eu não estou com o dicionário aberto e vai demorar para abrir. Mas se a gente tivesse aqui com o dicionário, deixa eu ver se dá para abrir relativamente rápido. Normalmente ele demora um bocadinho. Mas é interessante para vocês observarem que a palavra mal, claro, toda palavra pode ser substantivo, mas além de substantivo, ela pode ser conjunção e ela pode ser advérbio também. O que que vai depender para a gente entender qual a classe gramatical dela? Ó, deixa eu compartilhar com vocês o dicionário. Olha aqui, um caso para ela ser, né? Então, aqui é de maneira irregular, de modo, de mal-estar, né? Almoçamos mal. Aqui continua sendo mal no sentido de modo, né?
O feto estava mal situado, quer dizer, de maneira incorreta, incompletamente. Deixa eu achar onde ele está como tempo, se ele tem aqui. Agiu mal, contrariamente à virtude, de modo algum, mal sabia. Não sabia de modo nenhum, com a saúde muito debilitada. Não, aqui não. Aqui a gente não vai ter um advérbio com sentido de tempo para mostrar. Tem de maneira imperfeita, de modo incorreto, pouco adequado, dificilmente. Talvez aqui, ó, um salário que mal dá, quase não dá. Esse é de intensidade, não é de modo. Mal tocou, quase não tocou, quer dizer, também é de intensidade, de maneira sutil, né? Vamos dizer assim. E aí vocês vão ver mais para baixo, justamente ele como substantivo e como conjunção. Mal se viu na rua, chamou um táxi. Logo que se viu na rua, chamou um táxi. Ok? Bom, muito que bem. Nessa semana, que foi um pouquinho antes do Natal, esses foram os itens que vocês tiveram aí para resolver. Certinho? A gente segue para a próxima semana, também um pouco, logo a semana acho que do ano novo, a gente segue com os comentários no próximo vídeo. E seguimos à disposição de vocês para as dúvidas. Manda lá no Telegram que a gente responde rapidinho. Abraço e até o próximo.